Algumas informações sobre os próximos dinos, e inclusive o dino mutante. Vou entrar mais em detalhes sobre isso. O dino mutante é descrito como um intermediário entre um tiranossauro e um espinossauro. Inclusive, as informações apontam que a criatura seria extremamente bizarra e teria 6 membros. Sem dúvida alguma, é uma criatura que nem dá para se chamar de dinossauro. Apesar de sua aparência ser bastante controversa e bastante bizarra, a origem dessa criatura já foi meio que descrita em algumas informações. Qual é, então? Vamos lá. A criatura, na verdade, é uma tentativa de clonar algo que deu errado. Um clone que não foi muito bem formado ou simplesmente foi totalmente mal supervisionado na hora de ser clonado. É uma criatura extremamente bizarra, mas foi deixado para morrer, mas por alguma coisa ele se tornou algo pior. Vai dizer que esse não é um híbrido e muito menos um monstro. Na real, dá para se chamar de monstro, mas e sim uma vítima da ciência, assim como todas as outras criaturas. Muitos chamam essa criatura de híbrido erroneamente, mas isso na verdade é porque eles não estão ligados nas informações. Bom, pessoal, essa criatura não será um híbrido, será um mutante. Uma clonagem de dinos fracassados que foram basicamente as primeiras versões dos dinos que a gente vê, aspas, normais na franquia. Só que um deles ficou tão ruim, coitadinho, que acabou sendo criado de uma forma e se tornou uma aberração. No caso 2, são duas criaturas monstruosas, uma é menor e que teria menos participação no filme. A maior parte das cenas seria à noite, estilo 2014, coisa que preocupou bastante as pessoas no geral. E com isso em mente, a gente pode pensar que talvez a gente quase não veja a criatura, mas eu acredito bastante que isso possa ser apenas uma forma de mostrar que as cenas de terror e o suspense dos monstros, eu vou chamar de monstros porque eles são mutantes, mas não são híbridos. E a aparência dele foi descrita como um bicho de 6 membros. Muitos já criaram fanarts inspiradas pensando no como poderia ser essa tal criatura, mas na verdade eu sinceramente não consigo imaginar. Apesar disso, é uma criatura que seria de porte grande, a principal, e que mais seria menor do que um espinossauro e que um tiranossauro, assim como eu já citei. Está descrito também que teríamos a melhor batalha final de toda a franquia. Isso é realmente bastante interessante, já que isso pode nos lembrar que Jurassic World 1 teve uma das melhores batalhas, ou melhor, a melhor batalha de toda a franquia até hoje, em questão de lutas de dinossauros. Mas enfim, agora vamos pensar o seguinte. A descrição também aponta que a criatura teria um rugido sinistro e bizarro, algo extremamente assustador. E uma coisa bastante interessante é que o único bicho que realmente deu medo no telespectador, ou em sua maioria, e que foi bizarro, a esse ponto foi a Scorpius Rex. Eu sei que eu sempre falo dela aqui, mas não é à toa, porque simplesmente Scorpius Rex para muitos virou um ícone de bizarrice e que foi feito com um melhor trabalhado, foi o híbrido atrás da Indominus com melhor participação e destaque, dando um ar de suspense e terror. A expectativa para essa criatura que a gente nem sabe qual é a mesma, algo tão sinistro quanto. E também, supostamente, o espinossauro seria algo mais natural, aspas, ou mais diferenciado. A característica do espinossauro seria que ele teria uma cabeça semelhante de Baryonyx, um corpo mais comprido, pernas curtas, braços grandes, barbatana em formato de M e cauda de salamandra. Essas são as descrições do novo espinossauro e uma coloração semelhante à do Allosaurus de Big Rock, ou melhor, de Fallen Kingdom. Ou seja, é uma criatura totalmente oposta do que a gente já estaria acostumado. Seria outro indivíduo e não o mesmo que a gente já conhece. Esse espinossauro descreve que ele seria o principal concorrente para enfrentar o dino mutante, e que o seu nome não foi revelado, mas um deles tem um nome já projetado. O seu nome começa com D.
Eu e algumas outras pessoas, ou melhor, meus amigos em geral, estamos teorizando bastante e torcendo para que o nome dele seja Diablos Rex. Por quê? O nome faria total sentido com o contexto da aberração. Uma criatura que é descrita ser a principal ameaça a toda a vida na ilha. Lá Scorpius Rex e lá Indominus Rex. Ou seja, a criatura é perigosa. Uma das coisas que a gente também está muito empolgado para ver é que provavelmente não teremos uma e sim dois mutantes. Essa segunda criatura teria uma menor participação, mas teria uma aparência semelhante à do alien ou que lembraria algo semelhante a um alien. Pode ser comportamento, pode ser alguma coisa, mas não temos muita noção e nem muito como podemos descrever. Uma coisa bastante interessante também é que essa criatura menor, não sabemos nem seu tamanho, nem seu porte e muito menos seu nome revelado. A única coisa que temos sobre ela é que seria mais ou menos uma outra criatura mutante e que os dois teriam nomes específicos, ou seja, o que começa com D teria um nome e essa criatura menor teria outro. Não sabemos nada se seriam os mesmos indivíduos, ou melhor, da mesma... dois tipos de indivíduos que são os mesmos ou seriam indivíduos totalmente diferentes, e tudo indica que seriam indivíduos diferentes. Teríamos novas participações de humanos e personagens que seriam bastante interessantes, mas isso eu vou falar no próximo vídeo com mais detalhes dos próximos dinossauros. Eu queria entrar em detalhe nessa nova criatura e nas novas informações. Tem muita informação aqui interessante que, se você quiser saber, você tem que comentar e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Comenta aqui embaixo qual é o nome desse dinossauro mutante. Qual seria realmente o nome? Lembrando que o nome dele, o principal, começa com D e termina com Rex. Por isso a gente já juntou o nome Diablos Rex. Mas fica aqui o questionamento.